O povo está querendo saber. Você recebe uma fatia pertinente de capital através de dividendos, Barsi? Eu recebo os dividendos, veja bem, sempre com alegria, claro. Sempre com um sorrisinho novo. É um champanhe por dia? É um champanhe por dia? Essa participação nos dividendos, ela veio progressivamente, na razão direta, que eu disciplinei a minha conduta e tive a paciência suficiente para poder ir reinvestindo todos aqueles recursos que eu ganhava. É isso. E veja bem, eu faço isso até hoje. Os valores, é claro, mudaram, mas eu faço isso até hoje, com a mesma disciplina, tá certo? E tendo a mesma paciência, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, legal. A renda mensal, ela veio progressivamente aumentando, não é isso? E então, se você prossegue fazendo a mesma coisa, o efeito multiplicador ele é fantástico, tá entendendo? Então, esse efeito multiplicador, ele era pequeno e passou a ter uma dimensão muito mais... Uma consistência. Muito mais dinâmica. Mas eu creio que... Mas eu quero ser mais ousado. Eu queria saber números. Primeiro eu vou falar o quanto eu tô ganhando. Primeiro, Lucão, vamos setar a expectativa. Eu vou fazer uma pergunta mais direta. Aí eu posso falar eu depois. Lucão, quanto que você tá ganhando de dividendos? Tá bom, eu tô ganhando aqui... Desculpa, Barça, mas eu invisto em fundo imobiliário também, né, tal, eu sei que, né... Você mistura sua carteira. Mistura tudo e tal, e aí dá uns R$1.000 já. Por mês. Por mês. Já é bem Já teve legal. um dia que o senhor ganhou R$1.000 por mês, Barça? Já teve. Um dia, né? Só um dia. Aí, então, cara, se eu olhar pra história, e tudo indica que você vai ser o Barça no futuro. Tô no caminho. Thiago Tá no Nigro, caminho. quanto que você tá ganhando de dividendos por mês? Cara, na minha carteira pública, que é aquela que eu mostro do mês, cara, acho que a gente deve tirar algo em torno de 50 a 90 mil reais por mês. Caramba. Nossa, já tá legal. Um valor bom. Mas a minha carteira é uma carteira que não tem um yield tão alto, porque eu misturo um pouco as classes de ações. Mas já tá bacana. Mas tá já bacana. de 50 a 90 mil na carteira pública. Dá pra fazer um rolê. Isso. Agora sim, agora a pergunta é que eu vou me segurar na mesa aqui, ó. Mas, quanto que você tá ganhando de dividendos? Bem, o dividendo, ele oscila. É muito cara de pau você, cara. Ele oscila. O ano passado, a maioria dos empresários ficaram temerosos com relação à possibilidade de o dividendo voltar a ser tributário, não é isso? A pessoa ficou maluco. Então algumas empresas que detinham um caixa alto acabaram dando uma derretida no caixa, dando uma aliviada nesse caixa. E isso foi feito através do quê? Através da distribuição de dividendos, está correto? Então, o ano de 2021 foi um ano que estabeleceu um recorde inédito, está entendendo? Na minha carteira. Por quê? Porque eu tinha ações de empresas que distribuem bons dividendos. No mercado nós temos empresas que distribuem dividendos, mas não bons dividendos, está entendendo? Essa que é a realidade. Então, foi um ano generoso que eu gostaria que ele se perpetuasse. É claro que eu tenho o sentimento que não vai se perpetuar em virtude da anormalidade, não é isso? Mas a minha carteira gerou um dividendo bastante expressivo. E eu acabei até fazendo uma divisão, né? Porque tem uma coisa interessante, viu, que eu vou comentar com vocês. Não sei se vocês também apreciam esta forma que eu vou falar. Eu não fico sistematicamente avaliando e somando o quanto eu recebo de dividendos. Quando chega no fim do ano, você pega toda a documentação, não é isso? E aí é que você tem a percepção de quanto você ganhou, está entendendo? Então, no ano de 2021, como eu disse, as distribuições foram generosas. Então, a somatória de todos os dividendos gerou uma renda diária, né? Diária. De R$1.015.000. Ai, meu Deus. Caiu meu lápis. 1 Caramba, milhão por cara. dia. Fez a conta?
1 Não, milhão 1 milhão por e dia. 15. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15. 1 milhão e 15 por dia. Por dia. Por dia. Caralho. Por Pô, dia. Cara, se eu tivesse no 15, já ia estar tranquilo. A pessoa está começando a investir hoje. Por onde que você acha que ela deveria começar para que ela comece já na direção certa? Bem, hoje nós estamos aí propondo, a GF está propondo que o cidadão assuma uma cultura melhor para ele poder desenvolver um tipo de procedimento também melhor no mercado, para que ele possa ter conhecimento suficiente de criar um foco, tá certo? Um foco para poder entrar no mercado e não ser assim surpreendido com coisas erradas. Então, eu interpreto o seguinte: a primeira coisa que o cidadão tem que fazer no momento em que ele vai entrar no mercado é o seguinte: é estabelecer um paradigma que revele o foco que ele quer fazer. Se ele quer investir, se ele quer especular, tá entendendo? Então, ele tem que procurar o quê? Ele tem que procurar um profissional que possa lhe oferecer essa orientação certa, tá entendendo? Essa que é a realidade. Então, aqui no Brasil, lamentavelmente, por força de fatores circunstanciais, né, a maioria das sociedades corretoras, elas têm uma necessidade premente de fazer com que o cidadão que vá operar, que gire os negócios, não é isso? Porque elas vivem do quê? Elas vivem de corretagem. Elas não vivem de investimento, elas vivem de corretagem. Então, isso faz com que o cidadão ele não tenha aquela firmeza, tá entendendo? Porque ele vai ter o quê? Ele vai ter orientações desvirtuadas daquela que seria a mais pródiga, não é isso? Que é investir. Então, a proposta de se criar uma cultura de investimento, não é isso? É uma proposta que a gente percebe que o brasileiro não tem. Legal. Eu interpreto o seguinte: é claro que a educação financeira é uma coisa importante, mas eu interpreto o seguinte, que a partir do instante que o cidadão ele está convicto de que ele não deve gastar mais do que ele ganha, então ele está financeiramente educado. Aí ele precisa partir para uma nova fase de cultura, que é a cultura do investimento. A cultura de investimento nada mais é do que você saber na mão de quem você está colocando o dinheiro, tá entendendo? E em que atividade você está colocando o dinheiro. Legal. É isso que se pretende desenvolver. Se fosse para explicar como escolher uma boa ação para comprar, qual seria o passo a passo? Bem, quando o cidadão não tem cultura de investimento, ele terá que recorrer a um profissional, evidentemente, que vai poder elucidar e transmitir todos as eventuais oportunidades, a oportunidade de eventuais resultados, não é isso? Você então analisa o projeto. Nós o que fazemos é analisar os projetos. Eu vou citar, por exemplo, o seguinte. Pega um bom case hoje. A IRB, por exemplo, ela é um novo projeto, tá entendendo? É um novo projeto, com uma nova administração. E agora, com o comitê de auditoria, eu conversei com um dos participantes do comitê de auditoria, que é uma pessoa muito amiga, não é isso? Muito competente, e ele disse o seguinte: Barsi, hoje a IRB não vai mais assinar contratos que assinou no passado. Tá entendendo? Então, os contratos que viriam agora seriam contratos que ostentem a perspectiva de bons resultados. Então, é o seguinte, tem coisas que o ex-administrador falou que a gente eu não sei, não posso provar, tá entendendo? Mas ele falou muitas coisas ruins em relação aos bancos, não é isso? Então, agora a gente vai ter uma segurança maior. Por quê? Porque além de ter essa pessoa amiga, você vai ter alguém que vai chegar e falar: não, esse contrato não é bom. Está entendendo? Então, o que aconteceu também?
A IRB tinha um contrato que veio de um dos bancos, está entendendo? Na qual ela assegurava ao cidadão uma indenização por Covid no Chile. Então, quer dizer, durante o período de pandemia, isso se acentuou. Então, os sinistros eles foram evoluindo de uma forma bastante intensa. Então, eu acredito que isso não vai acontecer mais. Pode até haver uma outra pandemia, mas talvez eles não façam um novo contrato como fizeram no final, entendeu? Então, o princípio de seleção é esse princípio de você avaliar o futuro também, de você olhar não só o presente, como você também olhar para o futuro, tá entendendo? Vou só citar mais um projeto que a gente analisou e avaliou recentemente, interpreta que vai ser uma coisa muito favorável, não é isso? Recentemente, o Grupo Votorantim, eles acabaram fazendo um processo de fusão, não é isso? E incorporaram a uma nova empresa chamada Auren, está correto? Uma estrutura hídrica, né? Uma usina hidrelétrica chamada Porto Primavera, que foi uma das usinas criadas pela CESP, não é isso? E programaram uma outra diretriz, diria melhor, não é? De não ficar somente na geração com a base hídrica, e sim partir para outras bases energéticas. E, além do mais, também exercitar uma figura no mercado onde você não gera, não transmite e não distribui, que é o quê? A comercialização de energia elétrica. Então, essa empresa tem um projeto já consolidado, não é isso? E eu acredito que, pelos participantes, pelos controladores, está entendendo? Que são o Grupo Votorantim de um lado e um grande fundo de pensão canadense, que eles venham a ter esta diretriz, este comportamento de gerar resultados e também distribuir esses resultados. O Banco do Brasil é o banco que maior dividendo paga. Olha aí, tá caraca. Eu fiz recentemente um trabalho fazendo um comparativo. Banco do Brasil, Banco Itaú, Banco Bradesco e Banco Santander. O melhor pagador de dividendos é o Banco do Brasil. O segundo melhor pagador é o Santander. Por quê? Aí a pergunta. Por quê? Porque são empresas que elas não aumentaram demais a sua base acionária, como aconteceu com o Itaú. Certo? O Itaú deu há pouco tempo atrás 50% de bonificação. O Bradesco dá todo ano, dá 10%. Então, a base acionária dele cresceu tanto que o lucro precisa ser rateado entre a base acionária. Então, se você tem uma base acionária desse tamanho, a distribuição, o que é? É pequena. Caraca, e o Banco do Brasil, não. O Banco do Brasil ele ficou com aquela mesma base acionária. Então, na razão direta que o lucro cresce, o rateio ele aumenta. Vamos parar de falar do Banco do Brasil, por favor, para parar de vir gente. Não quero ficar dividindo fatia, não. Não, eu só dei como exemplo para você concretizar também o seu... Não, é brincadeira, ele tá brincando. Tô brincando. O Caio não sabe o que fala, Bárcio. Ele não sabe o que fala, Bárcio. Os seus ouvintes aí, para que eles tenham o quê? Porque eles tenham uma noção daquilo que a gente faz. Sim. Ô, Bárcio, se eu fosse perguntar hoje, quais são suas 3 maiores apostas hoje, assim, no mercado? Quais seriam suas 3 queridinhas, assim? Tirando o IRB, que o IRB eu já entendi. Eu nunca apostei no mercado, tá entendendo? Já usei a palavra. Porque eu acho que... Eu só quis colocar de uma outra forma. Quais são os 3 simples, projetos que você mais acredita, senhor Bárcio? Não, eu acredito o seguinte, eu acredito que a Auren vai ser um bom projeto, tá entendendo? Eu também fui um defensor emérito, né? De quando a Cielo estava a R$2 e todos falavam, não, isso aí tá ruim, tá ruim. Eu avaliei, analisei, e hoje o papel dobrou de preço, quer dizer, está R$4, então não é nada, deu 100% de resultado, né? E eu acho que o IRB é uma boa, seguindo a sua postura aí, a sua colocação, a IRB é uma boa aposta. Vibra também, né? Vai, Vibra. Como? Vibra, né, também?
Não, a Vibra também é outro papel, mas eu acho a Vibra, a Cosan, tá entendendo? São empresas que vão prosperar na sua. Pô, pensei que você ia falar Banco do Brasil, sabia? Mas o Banco do Brasil eu falei em caráter primordial, né? Ah, entendi. Tá entendendo? Até eu falei para você o seguinte: eu comprei Banco do Brasil hoje. Eu pensei, puta, ele falando do Brasil. Olhando para características de dividendos, etc, né? Não, legal. E agora, Senhor Luiz Barsi. Ô, Barsi, o que você acha de empresas de alto crescimento, que não geram caixa, mas que estão crescendo? Obrigado, assim, primo. Dessas empresas um pouco mais populares hoje, assim. Você tem alguma recomendação? Empresas do hype. Por exemplo, Magalu, não sei. Não, uma empresa como eu não tenho Banco nada, Inter, assim. Deixa eu deixar claríssimo aqui. Eu não tenho nada contra a Magalu, não tenho nada contra a dona Luísa Trajano, absolutamente. Eu apenas, então, somente retrato um passado, retrato um histórico, não é isso? Nós temos mais de 40 empresas do setor de varejo de eletrodomésticos e de linha branca que foram quebrando, está entendendo? Eu tive a oportunidade de inúmeras vezes conversar com o senhor Gir, e ele era um dos melhores players do setor. O senhor Gir era o G. Aronso, está entendendo? Gir Aronso. E ele quebrou, puxa vida, né? Ele quebrou. Então, o Casa Centro quebrou, o Mapping quebrou, a Mesbla quebrou, a Sloper quebrou, a Ultralar quebrou, a Clipper quebrou. Puxa, agora, recentemente, a máquina de vendas quebrou, tá entendendo? Há pouco tempo atrás, se não tivesse tido feito uma capitalização na Via Varejo, ela também teria tido problema. A própria Magazine Luiza teve aí um aporte de capital generosíssimo, não é isso? Então, o que acontece com as empresas do setor? As empresas do setor, elas necessitam de capitalização permanente. Por quê? Porque você compra o produto, eu vou dar um exemplo simplório, por R$1. Aí você vende esse produto por R$10 em 10 vezes, não é isso? A inflação do país sempre foi uma inflação nunca retratada pelas autoridades. As autoridades, elas acham que, e por interesse próprio, evidentemente, que a inflação é 3%, 4%, 5%, 8%, né? Hoje a nossa inflação é muito maior. Então, o que acontece? Você compra um produto por R$1 e vende ele em 10 parcelas, ganhando 100%, por 2. Só que quando chega no meio do caminho, a inflação foi tão violenta que aquele produto que você comprou por R$1 e vendeu por 2, você vai ter que pagar R$2,50 nele. Então, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter um novo pote de capital. Sistemático. Isso é uma coisa sistemática. Tá entendendo? Eu lembro que, acho que nesses 4 anos atrás, a gente falou um pouco sobre isso. Acho que você também tinha citado sobre as aéreas no Brasil, não é? Que também é um segmento que você não curte muito. Não é que eu não curto, é que o cidadão que administra uma empresa aérea, ele não tem a liberdade de administrar como se deve. Por quê? Porque a ANAC chega para ele e fala, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Então, ele não está administrando direito. O preço do combustível ele não tem acesso, ele não controla. Ele faz tudo que é possível no limite dele. No limite dele, tá certo? Sim. Então, nem tudo ele consegue. Então, você pega também o histórico das empresas de aviação. Então, você começa pela... que até o português chamava Panuiri, né? Para não ir, que é a Parner do Brasil. A Parner, depois a Varig, depois a Real Transportes. A Real Transportes Aéreo, Cruzeiro do Sul, Avianca, enfim. Transbrasil, tá? VASP, Varig, todas elas quebraram. Todas elas, Então, o destino de todas as empresas é esse. Tá entendendo? Não é questão de quebrar, ela não tem condições. É só de deixar de operar, não é de quebrar. É só de sumir do mapa. Só troca o adesivo na lateral do avião só. Olha como o mundo está ficando louco, Barsi. Porque a gente gosta de empresas que dão lucro. A gente quer receber dividendo. Aí olha a nossa realidade hoje. A gente vive e a gente ouve música no Spotify, ou seja, que não dá lucro. A gente tem conta no banco que não dá lucro. A gente não paga tarifa, o banco não dá lucro. Aí a gente assiste filmes em streamings que não dão lucro. Aí a gente... Pede comida no aplicativo que não dá lucro. Aí a gente usa Uber e tal, numa empresa que não dá lucro. Então, no final das contas, caraca, essas são as empresas que estão levando grana, mas não estão dando lucro.
Então estão distribuindo. E não estão distribuindo lucro. Não, elas estão tendo lucro, mas o lucro está sendo concentrado. Está entendendo? Porque você tem uma postura muito importante, né? Você tem que ter uma empresa que gera riqueza, faz essa riqueza circular e distribui essa riqueza. Isso, em última análise, é o lucro, tá certo? Aquele que não distribui o lucro, tá entendendo? Não é bom você comprar. Então, por exemplo, nós temos uma empresa no mercado que eu nem sei por que e como a CVM autorizou um estatuto como aquele. Existe uma empresa no mercado chamada Ocean Pact. Essa empresa aí, ela entrou no mercado a 11,50. Porque é a única empresa do setor, certo? Ela transporta passageiros do continente para a plataforma de petróleo. Tem contratos generosíssimos com a Petrobras, né? O estatuto dela prevê pagamento de 0,1% do lucro. Legal. Maravilhoso, né? Então, quer dizer, é uma empresa que você não tem que comprar nunca, né? Está correto? Cara, que loucura isso daí. A pergunta é, quando é a hora de vender uma ação? Isso aí putz. Porque eu vejo que, às vezes, comprar é mais fácil. É muito mais fácil. É muito mais fácil escolher um momento bom de comprar do que um momento de vender. Porque você olha hoje o mercado, você fala, pô, isso aqui está descontado, o Banco do Brasil está assim, está assado, e aí você compra. Quando você compra, você está no game. Né? Quando você está no game, né? Aí você começa, às vezes, a enxergar isso de uma outra forma, começa a ter muitos vieses na sua cabeça, e você fala, putz, será que agora é hora de vender? Não, mas eu acho que pode subir mais, eu acho que pode, não sei lá, o projeto lá para o futuro, etc. Você entra num parafuso, quando você vê, tem ações que caem, cara, 90% na sua cara. Você fala, putz, era tão óbvio ter vendido lá em cima, né? Por outro lado, às vezes você decide vender antes da hora e a gente abre mão de valorizações como a da Unipar, né? Que multiplicou em 450 vezes o seu preço de entrada. Então, quando que é a hora de vender uma ação, de fato? Bom, eu costumo dizer o seguinte, que a ação não foi feita para vender, foi feita para comprar. Está entendendo? E quando eu disponibilizo uma ação, eu não tenho assim, eu não interpreto que eu vou vender a ação. Eu vou simplesmente mudar de trajetória, tá certo? Eu tô vendendo uma Williams para comprar uma Mercedes em Fórmula 1, entendeu? Quer dizer, aquela que vai me proporcionar melhor resultado. Há não muito tempo atrás, eu vendi toda a minha posição que eu tinha de Itaúsa. Por quê? Porque quando chegou no fim do ano, juntei todos os dividendos e fui avaliando. Quem foi dando... A Itaúsa, o Bradesco, o Itaú estava em último lugar. Falei, bom, então isso aqui não serve. Então deixa eu trocar. Interessante. E troquei, tá entendendo? Porque na realidade você só vai se dar conta de quanto você recebeu de dividendo na hora que você vai fazer o imposto de renda. Aí você junta tudo e fala, pô, eu ganhei tudo isso. Eu não gastei tudo isso. Né? Eu não sabia que eu tinha tudo isso para gastar. Eu podia ter comprado aquele tênis há 6 meses atrás, eu não sabia. O básico, certeza que ele fez isso aí. Putz, você devia ter comprado aquele tênis. Né? Mas, cara, eu acho muito interessante assim, a sua forma de pensar, porque as pessoas elas olham muito para o patrimônio que elas acumulam. Né? Então, por exemplo, eu sou bilionário. Tem 1 bilhão, né, numa posição. E eu sei que muito mais do que te move é olhar para o quanto de fluxo você recebe no mês. Claro. Então é muito melhor eu receber 100 milhões e ter 500 milhões de patrimônio do que eu ter 1 bilhão de patrimônio e receber 10 milhões. Exatamente. Né? Então, assim, no final das contas, a sua lógica é não se importar com o ego, né? E você buscar o que vai te gerar a entrada de fluxo de caixa, que vai te permitir comprar mais perfeito. E fazer a bola de neve. É perfeito, né? A colocação é perfeita. Eu sempre procuro dizer para as pessoas o seguinte, exorcize o patrimônio, tá entendendo? Tira da cabeça, porque o patrimônio ele alimenta o teu ego e o dividendo alimenta o teu bolso, tá entendendo? Então o que acontece? Só para caracterizar, nessa queda, o meu patrimônio diminuiu 570 milhões. Tudo bem, eu não vou vender, você tá entendendo? Porque eu sei que ele vai se revalorizar. É uma questão de tempo. Então, é uma questão de postura também de mercado. É isso? Você não se atemorizar com o que aconteceu no mercado. Porque ele é passageiro. Tá certo? Então, essa experiência a gente acumulou ao longo de todos esses anos. Então, aqueles que não tiveram que passar por essa experiência, têm o quê?
tem que respeitar a orientação daqueles que já passaram essa experiência. Está entendendo? Essa que é a verdade. Então, a Petrobras, alcançando todos esses números, o país fica prejudicado. Por quê? Porque o preço do combustível subiu de uma forma extraordinária. Hoje, se você circula pelo bairro onde eu venho, que é a Zona Leste, parece que você está à meia-noite do dia de Natal, não tem ninguém na rua. Então, você veja bem, o Detran e os órgãos que regulam o trânsito não conseguem fazer com que o trânsito fique dessa maneira. Só o preço da o poder econômico faz. Está entendendo? Então, o que acontece? A Petrobras, isso daí não é natural na Petrobras. É porque houve uma alteração nos critérios de planilha da Petrobras. Então, mas isso eu não sei se vai continuar. Você veja que há uma briga muito grande para que isso não prossiga acontecer. Por quê? Porque isso está prejudicando sensivelmente os meios econômicos todos do país, principalmente o setor de transporte, não é isso? Então, eu acredito que esses números que você citou provavelmente não sejam os números do futuro, tá certo? E você tem também uma avaliação a ser feita. Quando você sabe ou vê que o controlador vende, você tem que fazer a mesma coisa que ele antes que ele venda. Você tem que vender antes. Quando o controlador está comprando, você tem que imitar a figura dele, você tem que comprar também. Então, eu pergunto para você, quantas instituições aproveitaram essa subida da Petrobras para vender a Petrobras? BNDES, quase todos os fundos, Caixa Econômica, Previ, enfim. Então, eu não sei se é um negócio que você deva alimentar dentro da expectativa que a gente desenvolve. Perfeito. Não. Você falou do Magazine Luiza. Por exemplo, você sabe qual é a base de acionário do Magazine Luiza? Não. 6 bilhões e 700 milhões de ações. Caramba. É uma base acionária que não é fácil de você levantar o preço disso daí, porque não há investidores no montante para poder desenvolver um projeto de uma espiral de alta aí, tá entendendo? Sim. Essa que é a verdade. A Bolsa recentemente comunicou que entraram não sei quantos milhões de CPF, mas eu tenho absoluta certeza que investidores mesmo foi 0,1%. O resto foi tudo especulador. Né? Sim. Por quê? Porque o cidadão que veio para o mercado, ele não veio convicto de que ação é uma opção de compra, uma opção de investimento. Ele fugiu da renda fixa. Tá certo? Porque a renda fixa foi para 2%, 3%. Agora, ele está voltando para a renda fixa. Isso é uma análise natural. Então, os fundos foram obrigados a reverter muito das suas participações. Muita gente que comprava ações passou a voltar para a renda fixa. Então, é um processo que está se emoldurando, está entendendo? Então, você tem que analisar a macroeconomia, a economia como um todo. Você não pode analisar individualmente a Petrobras. Você tem que colocar a Petrobras na mesma panela. Perfeito. Entendeu? O Bolsonaro que, bem ou mal, ele teve um desempenho através dos seus ministros, principalmente o Tarcísio de Freitas, né, que fez com que o governo tivesse uma representação muito boa, no sentido de não dar início a novas obras e completar todas as obras que estavam paradas. Não é isso? Concessões. Nem todas, né? As concessões também. A Dilma fez uma coisa nesse país aqui que mudou diametralmente o interesse de se investir no país. Você sabe qual foi? Eu não sei. Foi a criação da outorga. Antes, para ter uma concessão, havia uma concorrência, e quem ganhava? Quem ganhava é aquele que ia oferecer o menor público, o menor preço para aquele atividade que ele estava fazendo. A Dilma criou a outorga. Então, hoje, para você ter uma concessão, você precisa pagar 20, 30, 40 bilhões adiantado. Entendeu? Então, mudou a história. Quer dizer, o cara
ele antes de começar a ter o benefício da atividade, ele já tem que desembolsar uma quantidade grande. Você veja bem, recentemente, e muito recentemente, a Eletrobras desenvolveu aí um processo de capitalização e todo esse recurso capitalizado foi para quê? Foi para pagar uma outorga para o governo. Entendeu? Caraca. Então, essa outorga aí, ela espantou um pouco os investidores aqui. Tá entendendo? Essa aqui é a verdade. Então, o governo do Bolsonaro está tentando, de alguma maneira, reverter esse quadro, é isso? Fazer com que nós possamos atrair mais investimentos. Por quê? Porque você não tem emprego, você não gera tributo, se você não gera riqueza, se você não tiver investimento. O investimento é fator primordial. E se você não oferece condições, vamos supor, primárias para o cidadão investir, ele não vai investir. Eu já falei com inúmeros empresários que têm grana, que têm dinheiro. Pô, mas por que você não investe? Eu falei, Barça, se você me arrumar uma atividade que eu compre uma máquina e a máquina sozinha faz o produto, eu invisto. Por quê? Porque ele não quer ficar submisso à lei trabalhista, tá entendendo? Um monte de coisa. Entendi. Mas esse ano você acha que vai ser um ano de oportunidades, assim? Sempre tem oportunidades. O importante é você selecionar as melhores, não é isso? Essa aqui é a verdade.